Queria só falar uma coisa antes de nós entrarmos propriamente no nosso texto. Eu queria dizer uma coisa, irmão. Existe uma coisa chamada ministério. O que é um ministério? Ministério é aquilo que Deus dá a alguém. Então, quem tem, tem. Quem não tem, não tem. Ou ainda melhor, quem recebeu, recebeu. Quem não recebeu, não recebeu. Isto é um ministério. Irmão, existe um problema crônico, uma coisa que eu vou até usar essa palavra para você entender um pouco. Uma coisa que eu odeio. Sabe o que eu odeio? É pessoas querendo dizer que tem um ministério que não tem. Isso me causa nojo, eu tenho aversão disso. E se tem uma coisa que realmente eu abomino, é a questão sobre o ministério de pessoas dizerem que tem um ministério e ficam aconselhando por aí. Eu já vi tantas pessoas destruídas por causa de conselhos, são números incontáveis. Conselho é algo para quem tem essa capacidade do alto. Conselho é coisa para gente separada por Deus. Conselho não é uma situação simples. Lembra que quando, lá com Moisés, para aconselhar o povo, Deus falou assim: Moisés, separa aí 70 anciãos do povo, e vem e ora sobre eles, e eu vou tirar do Espírito que está em você, e vou pôr sobre eles. Ou seja, Moisés, eu vou capacitá-los da mesma maneira que você é capacitado, com o mesmo entendimento, com o mesmo mover, com o mesmo ministério, eu vou repartir. Senão, Moisés, eles não têm condição, seria só você e acabou a história. Tu ia ter mesmo que ficar suportando a carga desse povo. Mas como, Moisés, está pesado para você, né? Nas reclamações de Moisés, nas prerrogativas de Jetro, e Deus está vendo, Deus tem seus planos, e diz: Moisés, tudo bem, mas eu tenho que fazer isso. Eu tenho que tirar do Espírito que está em cima de você e repartir sobre eles. Senão eles não têm condições de serem conselheiros do povo. Então, irmão, se você não recebeu o toque de Deus, de que você tenha recebido desse espírito de conselho, não te mete nesse negócio. Irmão, não te mete nesse negócio. Eu quero pedir à igreja, eu não ando pelo Facebook, mas eu quero pedir à igreja, se ver algum membro dessa igreja dando uma de conselheiro pela internet, me comunica, que eu vou chamar a pessoa aqui e vou perguntar desde quando ela recebeu esse ministério de conselho, dentro do meu ministério, que Deus não me tenha falado. Porque para Moisés falou: Moisés, aqueles ali, está vendo? São esses que você vai ver aconselhar no meio da congregação, Moisés, e você sabe que eu também estou com eles. Conselheiro aqui dentro que eu não conheça, meu irmão, vai aconselhar lá no meio da rua, na sua casa. Aqui dentro só tem um para dar conselho até o dia de hoje, sou eu, pastor Tupirani. Eu já vi muita gente destruída com esse negócio de conselho, e eu não quero carregar o sangue de ninguém. Pelo menos aqui dentro do meu ministério eu não vou carregar o sangue de ninguém, porque eu sei, na hora de dar um conselho para uma adolescente, eu vejo se eu daria o mesmo conselho para minha filha. Na hora de dar um conselho para a esposa de algum irmão, eu vejo se esse seria o mesmo conselho para minha esposa. Na hora que eu digo que um irmão deveria tomar, irmão, a decisão é essa, eu vejo se eu mesmo tomaria aquela decisão. Eu coloco a minha família, eu coloco a minha vida no conselho que eu estou dando. E outra coisa, pela internet nós temos todo dia várias pessoas novas se associando ao ministério, tentando conhecer o ministério. Meu irmão, ninguém aqui dentro é responsável pela conversão de ninguém. Responsável pela conversão de todos os que pisam nesse lugar, sou eu com o meu ministério e aquilo que o meu Deus me tem mandado fazer. Se você entregou um CD para alguém e esse alguém veio para o ministério, você não é responsável de nada. Você tem o seu galardão, eu tenho o meu, todos têm o seu.
mas essa ovelha pertence ao meu ministério. Ela não é responsabilidade sua, porque você não é pastor. Pastor sou eu. Amém, meu irmão? Então, se você souber que tem alguém de gracinha bancando palhaço pela internet dando conselho, meu irmão, traz para mim. Manda para mim, grava uma conversa, sei lá que recurso tem, manda para mim, que eu vou chamar, eu quero saber se realmente essa pessoa é conselheiro, eu quero saber a que nível o Espírito Santo está sobre a vida dessa pessoa. E se eu tiver que dizer, vai dar conselho lá fora, eu vou dizer, vai dar conselho lá fora, porque dentro do mover da restauração, dentro do Ministério de Geração de Jesus Cristo, só tem um conselheiro que sou eu. Eu sou responsável, é das minhas mãos que vai ser cobrado o sangue de cada um que Deus tem trazido para cá. E isso também que eu estou fazendo é a minha parte. Outra coisa, quem você está lá em contato, sei lá, Facebook, Twitter, sei lá que coisas mais tem por aí, que não faz parte do ministério, está de gracinha, está de historinha, meu irmão, exclui, bloqueia, cancela, segue sua vida, deixa os mortos sepultar os seus mortos, tu vai e faz a obra de Deus, meu irmão. Não perde tempo com discussão, com recadinho, com blá, blá, blá. Esquece, esquece. Olha bem o que a pessoa está vivendo. Olha o que a pessoa está postando. Olha as coisas que a pessoa está escrevendo. Você não é capaz de analisar hoje umas palavras que vêm pelo mover do Espírito ou que não vêm? Então ignora o lixo e segue a tua vida com Deus. E conselho nesse lugar, só eu abomino isso. E eu fiquei sabendo aí nesses dias que se passaram, que teve gente até fazendo reuniões no meu nome, dizendo que eu mandei A, B ou C aconselhar pessoas da igreja. Eu odeio, eu tenho nojo disso. Nunca acredite numa coisa dessa, eu jamais mandaria ninguém daqui aconselhar ninguém. Jamais, irmão. Eu já vi pessoas serem enganadas no meu nome de uma maneira absurda. Eu vi uma pessoa sair da igreja e ir parar, depois da Ponte Rio-Niterói, como chama aquele bairro? É Niterói, né? Eu vi uma pessoa sair daqui e ir parar em Niterói, só porque alguém bateu na porta dela, uma pessoa estranha, bateu na porta dela e disse assim, olha, eu tenho uma oferta lá para a igreja, já falei com o pastor Tupirani, vamos comigo buscar lá em Niterói? E a pessoa saiu daqui, da Praça da Bandeira, e foi a Niterói acompanhando uma pessoa que nunca viu na vida, só porque a pessoa falou no meu nome. Meu irmão, é ser inocente demais. Para com essa inocência. Pois se nesse ministério nós temos pregado coisas tão horrendas, que existe joio com trigo, que o que te convida para a mesa é o que te envenena, o que te dá tapa nas costas é o que te apunhala. Eu tenho pregado isso. Então, se alguém for até você em meu nome, meu irmão, sem que eu tenha te falado nada, sem que eu tenha... Existe telefone, existe internet, nós vivemos na era da comunicação. Se alguém chegar a você em meu nome, você não tem o meu número, não tem o número de cá? Liga para cá, vamos tirar as coisas às claras. Ah, o pastor mandou você me entregar esse sonho, me entregar essa revelação, e não sei o que lá, e tá bom, então entre em contato comigo, eu estou aqui sempre à disposição, nunca neguei atender ninguém, por mais ocupado que eu esteja, sempre vai ter tempo para a geração Jesus Cristo, porque o principal da minha vida é a geração Jesus Cristo, foi para isso que Deus me chamou. Então, meu irmão, não se iluda, se alguém está te dando conselho, manda dar o conselho para os seus próprios filhos, para a sua própria família. Não aceite, porque conselheiro, até a data de hoje, conselheiro nesse ministério, só existe um, pastor Tupirani da Hora Loures. Eu não reconheço outro. Se aparecer outro que Deus não tenha me mostrado, nós vamos colocar isso aí à disposição, se é que a pessoa tenha coragem, tá ok? Eu quero convidar você a abrir a Bíblia no Salmos 79, uma antiga e crônica história de Israel. Israel tem uma história. O Antigo Testamento tem um livro chamado Juízes. Nesse livro de Juízes fica muito caracterizada a história de Israel, que é
O sobe e o desce. Sobe e desce. Sobe e desce. E como hoje, está lá embaixo. Israel não está em alta, Israel está em baixa. Por quê? Subiu, desceu, subiu, desceu, subiu, desceu. O que é a história de Israel? Deus levantava um líder, eles davam ouvidos a esse líder, iam bem. Deus trazia alguma palavra, eles criam, iam bem. Daqui a pouco eles largavam os conceitos de Deus, abandonavam os princípios de Deus e aí passavam a ir mal. A era de Israel é muito mais debaixo de massacre e humilhação do que desfrutando da glória que estava proposta. Uma glória proposta, poxa, desde Deuteronômio capítulo 28, Deuteronômio é uma repetição de leis, tá? Então as coisas já tinham sido ditas desde lá do princípio, e desde que Moisés chegou e se colocou ali ao pé do Monte Sinai, como Deus tinha dito, as coisas já estavam preditas desde aquela época. Era só observar as regras da palavra e todos prosperariam. E o Salmo 79 é uma reclamação do povo diante de Deus. Tem até um título aqui que diz assim: o povo pede castigo contra os inimigos. Aí diz, Salmo 79: ó Deus, as nações invadiram a tua herança, profanaram o teu santo templo, reduziram Jerusalém a um montão de ruínas. Irmão, esse é o Salmo 79 que começa com o povo clamando. E tem mais, isso aqui eles transformaram até em cânticos. Eram cânticos, os salmos, tem até aqui Salmo de Asaf, quer dizer, certamente era um cântico, né? Esse era um dos grandes compositores das músicas de Israel, era esse Asaf. Aí aqui diz, as nações invadiram a tua herança, profanaram o teu santo templo. Ora, mas se nós lembrarmos lá no tempo de Isaías, mais para frente, nós vamos ver Isaías dizendo: a virgem, a filha de Sião, maneia a cabeça por detrás de Senaqueribe. Contra quem alçaste a tua voz? Contra quem te engrandeceste? Pois assim diz o Senhor: tu não lançarás uma flecha nesta terra. Depois sai um anjo e mata 185.000 guerreiros. Ou seja, e a respeito deste poderio bélico, o chefe da Assíria já tinha escarnecido e zombado dos israelitas. Eu vou te dar tantos 1000 cavalos, se é que tu tem cavaleiros para eles. Ou seja, vocês estão fritos, eu te dou de presente isso, que só em cavalo, e você nem tem como ocupar todos esses cavalos. Olha a nossa multidão, nós vamos massacrar vocês. Ou se rende, ou nós vamos invadir, vamos fazer cerco aqui até vocês morrerem de fome aí fora. Para Deus não interessa se os inimigos são muitos, ou se são poucos ou nada. Para Deus isso não interessa. Para Deus só interessa uma coisa: se nós temos uma atitude, uma vida, um prumo, em que Ele olhe e nos veja corretos diante dEle. Se Ele nos olhar em santidade, no prumo da sua palavra, irmão, não interessa a força, não interessa o tamanho do inimigo, não interessa nada. Agora, Israel está dizendo: Deus, invadiram a tua herança, profanaram o teu templo e reduziram Jerusalém a um monte de entulho. Por quê? Qual a diferença desses israelitas do tempo do Salmo 79 para os futuros israelitas de Isaías? Quando o rei Ezequias, pega a carta de afronta do líder do inimigo e vai diante do templo e diz: Senhor, está aí essa multidão, nós realmente não temos força contra eles. Deus, ele está ofendendo todo mundo, ele está ofendendo o Senhor, ele está querendo invadir, ele está querendo se apossar da sua herança. A mesma expressão que está aqui.
Deus, eles invadiram a tua herança e arrasaram com tudo. Lá na frente, o rei diz: Deus, eles querem se apossar da tua herança. Eles querem destruir o que nós plantamos, destruir o que nós edificamos. Irmão, qual é a diferença entre esses israelitas do Salmo 79 e os outros israelitas de Isaías? Qual é a diferença de um para o outro? O Deus é o mesmo, a palavra dada é a mesma, a terra onde eles habitam é a mesma, o DNA, filhos de Abraão, Isaac e Jacó, é o mesmo, tudo é o mesmo. Qual é a diferença então? A diferença é como cada um está sendo visto diante de Deus, como cada um está se apresentando, que conceito há na vida de cada um, porque se o conceito da sua vida estiver deturpado, você clama e não há resposta. Era o que acontecia com esses aqui, clamavam, cadê a resposta? Não tem resposta porque a vida deles está totalmente errada, não adianta clamar, Deus só se manifesta sobre altar santo. Elias pegou aquele altar de Deus, clamou e caiu fogo do céu? Não. Elias falou: enquanto vocês clamam aí, dá licença, eu vou restaurar o altar de Deus, que estava o que diz a Bíblia? Em ruína. E o que é aquele altar que Elias restaurou? Senão Elias, como um restaurador, veio para restaurar vidas. Aquele altar nada mais era do que vidas. Aquele altar representava a vida dos israelitas totalmente caída. Elias está restaurando com a sua atitude. Agora Deus quer dar uma nova cara à postura dos israelitas. Alguns deram ouvidos, outros não deram ouvidos. Então, cada um, como cada um é visto diante do Deus vivo e poderoso, é isso que vai trazer o cumprimento do seu clamor, da sua oração. O povo é o mesmo, o Deus é o mesmo, a palavra que eles têm é a mesma, os conceitos são todos os mesmos, tudo que você imaginar, até o território onde eles estão, é tudinho igualzinho, é tudo a mesma coisa. A diferença está na postura que eles têm. E aí eles dizem assim, verso 2: deram os cadáveres dos teus servos por cibo às aves dos céus, e a carne dos teus santos às feras da terra. Derramaram como água o sangue deles ao redor de Jerusalém, e não houve quem lhes desse sepultura. Tornamo-nos o opróbrio dos nossos vizinhos, o escárnio e a zombaria dos que nos rodeiam. Imagina, irmão, um povo santo, um povo de Deus, se tornar escárnio, opróbrio, zombaria dos que os rodeiam. Não, irmão, tem alguma coisa errada. Se você está sendo zombaria ou escárnio, existe alguma coisa errada, irmão. Tem que atentar para esta grande realidade. Se a vergonha está recaindo sobre a sua vida, irmão, em que você não esteja em um vale de sombra e de morte, posto pelo próprio Deus, porque nós temos as nossas provas, e Paulo diz que a nossa leve e momentânea tribulação não se compara com a glória que em nós há de ser revelada. Toda a nossa vida tem princípio, meio e fim, até nas pelejas, nas guerras, numa série de situações. Enfim, nós temos provas, temos fornalhas. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados dentro daquela fornalha, muita gente ali soltou seu riso de ironia, seu escárnio, e eles, no impacto daquilo, de repente, o que viram? Viram a glória de Deus manifesta em suas vidas. Quando o rei decretou que Daniel fosse jogado na cova dos leões, todo mundo festejou, teve festa presente, aquela madrugada, enquanto Daniel está dentro da cova, os seus inimigos estão festejando com uísque, com um bom vinho, mandaram matar um cabrito, está todo mundo feliz, enchendo a cara de orgia, convidaram um monte de gente, deram um verdadeiro banquete, porque está aí, o nosso projeto, olha lá, Daniel está ferrado, mas
a nossa leve e momentânea tribulação, uma vez que somos servos de Deus, não se compara com a glória que em nós há de ser revelada. Então é a nossa postura que vai fazer Deus sair do seu trono e vir até nós. A nossa postura. Agora, o povo de Israel está aqui, Deus julga o inimigo, Deus acaba com eles, Deus destrói eles, mas são eles que são dignos de ser julgados, são eles que são dignos de ser destruídos, são eles que são dignos de serem envergonhados, escorraçados, zombados, pisados. Porque Deus não olha ninguém como seu povo, meu irmão. Simplesmente encerrou a história. Deus olha como seu servo. Porque ele fala em separação do que serve e do que não serve. Se ele diz que fará o quê? Separação do que serve e do que não serve. Ora, se ele fará separação, o que eu entendo? Que eles estão o quê? Juntos. Farei separação. Você vai fazer separação? Está junto. O que serve e o que não serve está junto. Jesus vem e conta a parábola, joio e trigo, estão juntos, e tão juntos, que não podia ser arrancado o joio, mas Deus falou assim, não, vocês não podem, mas eu posso, eu darei ordem aos anjos, os ceifeiros, e eles arrancam, como nós já vimos aqui dentro desse ministério, anjos chegando, e amarrando pessoas e arrastando para fora. Já vimos dentro desse ministério, mostrando que é uma ação de Deus, como o Senhor Jesus ensinou, são eles que vêm para fazer essa seleção no meio do rebanho do próprio Deus. Afinal de contas, aqui é um lugar de seleção. Já pensou se eu tivesse que sair diante de cada um, irmão, você fica, você sai, você fica, você sai, você fica, você sai, como? Isso não sou eu que faço isso. O meu projeto é que todos fiquem, mas o projeto de Deus não é que todos fiquem, senão ele não nos mandaria fazer isso, dizer que aqui é um centro de seleção. Um centro de seleção é onde alguns ficam aprovados e outros reprovados, onde uns permanecem e outros são despedidos, que nem no emprego, né? Eu lembro uma vez eu fui procurar um emprego, aí o camarada disse assim, olha, eu vou ler um texto aqui, depois eu vou fazer uma pergunta para vocês. A seleção é essa. Eu quero ver que resposta vocês vão me dar desse texto. Aí, era uma empresa que começou em Buenos Aires, até lembro detalhes hoje. Foi para tal lugar e não sei o que e tal. Aí ele leu um texto de mais ou menos, ele passou lendo ali mais ou menos 1 minuto. Tá, o que vocês têm a me dizer agora? Aí o camarada falou assim, não tem muita coisa para dizer não, né? Você falou só isso assim. Aí virou para mim e falou assim, e você, o que você tem a me dizer? Falei, bom, você disse que a empresa começou em tal lugar, com seu fulano, migrou para estado tal, não sei o que lá. Eu repeti quase tudo do que ele falou. Ele falou assim, perfeitamente, você está aprovado e você, muito prazer, até a próxima, você está dispensado. Aí o camarada se revoltou, mas ele só repetiu o texto. Ué, mas foi justamente isso que o homem pediu, para repetir o texto. Que ele ia ler o texto e depois ia perguntar sobre o que ele leu. O camarada ficou revoltado. Ou seja, ali estávamos para sermos o quê? Selecionados. Então, você fica, eu fiquei lá, trabalhei naquela empresa um tempo, e você, muito obrigado, tchau. Um lugar de seleção. Aqui na igreja, Geração de Jesus Cristo, é um lugar de seleção. Então, Deus está dizendo que fará, e Ele disse que faria isso no tempo do profeta. Não é no tempo do profeta Elias? Não é? Está lá em Malaquias capítulo 4, em que ele diz que faria separação? Nós estamos vivendo uma era dos últimos dias da igreja, onde Deus está separando de uma maneira muito especial. E o que ele conseguir de bom para permanecer no mover da restauração, ele vai fazer um assombro, irmão. Ele vai sacudir esse mundo de uma maneira tão impressionante. Aí sim, o Espírito vai ser repartido de uma maneira tão tremenda. Aí vai ser como aqueles vales de ossos secos. Vai ser realmente como os 7.000 que não se dobram a Baal.
Agora, tudo tem seu tempo, tudo tem a sua hora. Então, voltando aqui, Deus vai fazer separação? Ora, se vai fazer separação, é porque estão juntos, tá? Aí o que acontece? O povo está aqui, julga esse, mata aquele, Deus acaba com aquele lá, eles humilharam os judeus, eles mataram, eles nem deixaram sepultar os cadáveres serviram de alimento para as feras, alimento para as aves, uma coisa horror. Deus, eles destruíram, eles profanaram o teu templo, eles queimaram porcos em cima do altar, eles transformaram Jerusalém, incendiaram casas, transformaram tudo em entulho. Deus, julga eles. Como que eu posso pedir julgamento de alguém se a minha vida está sendo necessário que Deus julgue ela? Como que eu posso pedir, irmão? Irmão, eu tenho que ter muita consciência dos meus passos. Isso não é brincadeira, não. Já me questionaram algumas vezes, né? Tinha uma pessoa aqui nesse ministério, mais uma daquelas que Deus expulsou. Deus já tinha mostrado o camarada em várias situações. Ele atirando com uma arma na mente dos irmãos. E ele ali, o maior santão. E Deus mostrando, olha quem é esse cara. E ele atirando. Ou seja, ele escorava um e brá, brá, brá. Ele escorava outro e brá, brá, brá. Ele escorava outro e brá, brá, brá. E Deus mostrou ele dentro da igreja, pá, pá, atirando na mente dos irmãos. Aí mostrou outras coisas sobre ele também, que eu já não lembro mais, passado para mim que fique no passado. Eu gosto de viver hoje com Jesus. Nem o amanhã não me interessa o hoje. Hoje eu tenho que olhar no espelho e dizer assim, ali está um servo de Deus. O amanhã, Deus proverá o amanhã. Basta cada dia o seu mal. Aí Deus mostrava o camarada, e mostrou em várias situações que eu já nem me lembro, convidou pessoas aqui dentro para ir abrir igreja, e sabe, um horror. Resultado, cadê o cara? Vazou. E esse camarada, quando eu conversava com ele, como se nada soubesse, como se eu fosse totalmente inocente. Imagina alguma coisa acontecendo dentro da igreja e o sacerdote da igreja ser um inocente. Irmão, não dá para pensar nisso. Pensa em outras coisas, não pensa nisso. Qualquer dia eu ainda vou dizer o que cada um aqui faz dentro da sua casa. Vai ser uma coisa incrível, vai ser inacreditável. Você vai ver como Deus revela tudo nesse ministério. Sabe, coisas íntimas. É uma coisa muito impressionante, muito gloriosa. E aí, quando Deus revela essas coisas, eu fico esperando a primeira oportunidade. Quando a pessoa se aproxima de mim, eu entro num assunto bíblico que é justamente aquele que é o assunto da vida da pessoa. Por quê? Porque o projeto de Deus é edificar, é resgatar, não é derrubar ninguém. Aí a gente fica ali e conversa, poxa, aquele texto bíblico, né? Caramba, o que Eliseu fez, né? Aí a gente vê o semblante da pessoa, caramba, tem tudo a ver com a minha história, né? Ela fica calada, mas eu sei que o Espírito Santo está falando. E como sei? Os sinais de que ele está falando, eu já conheço isso no corpo, na alma e no espírito. Os sinais do Espírito Santo, já conheço ele no corpo, na alma e no espírito, meu irmão. É uma coisa impressionante. Hoje eu estava conversando com um irmão, antes do seminário, e ele contou uma situação, e eu falei assim, não teve um sonho assim, assim, assim? Ele falou, mas pastor, esse sonho já tem mais de 12 anos? Eu falei, mas eu lembrei dele agora. Deus age, o Espírito Santo age, se move. Então esse cidadão, quando eu tocava com ele em conversa e falava, não, porque a justiça de Deus, ele falava, não toca nessa palavra não. Justiça é uma palavra muito pesada. Justiça é uma palavra muito pesada para aquele que sabe que está pisando na bola. Eu sou apaixonado pela justiça de Deus. Apaixonado, eu sou apaixonado pela justiça de Deus. É o que me faz seguir a Jesus Cristo, não é o seu amor, é a sua justiça. Se Deus fosse só amor, o ímpio prosperaria e estaria tudo bem. O satanista escorraçaria, faria, aconteceria, o traidor, o falso,
o hipócrita, todo mundo estaria numa boa, porque Deus é amor. Mas só que em Romanos 10, 4, Paulo diz que Jesus Cristo se transformou em justiça nossa. Justiça. Eu sou apaixonado. E esse cidadão, quando falava de justiça, irmão, era tocar em justiça. Ele, não, justiça é uma palavra muito pesada, não fala nisso não. Porque estava em falta. A palavra fazia ele tremer, né? Agora, tanto que ele não resistiu. E teve um pedido de CD que ele fez, eu até comentei assim, esse foi o último pedido desse camarada. Nem pegar ele não vai. Não deu outra. No dia seguinte ele me liga, pastor, eu estou com uns problemas aí, não estou podendo ir na igreja. Aquele CD, guarda ele aí, não sei o que, tal. Eu falei, tá bom, irmão. Eu falei, pode dar para outro, que isso aqui não volta nunca mais. E não voltou. Até hoje. Quando encontra com os irmãos da igreja, ele tem a ousadia de dizer assim, não, que eu abri uma igreja, e eu estou com a mesma visão do pastor Tupirani. Caramba, só se arrancar o meu cérebro e dar para ele. Ninguém tem a mesma visão, irmão. Ninguém tem a mesma visão. A minha visão ela é oriunda de 100 livros, cento e tantos livros que eu li, de não sei quantos milagres que os meus olhos viram, de uma experiência de um arrebatamento aos céus, de ouvir sei lá quantas pregações eu já ouvi nessa vida, milhares e milhares de pregações. Eu fui, sei lá o que já aconteceu comigo. Como é que nós vamos ter a mesma visão? Nunca teremos a mesma visão. Você vai andar na sua, eu vou andar na minha. Se Cristo for o centro da nossa visão, nós vamos bem e acabou a história. Mas nunca existiram 2 Moisés, nem 2 Josué, nem 2 Gideão, nem 2 Elias. Nunca. Na obra de Deus não tem gêmeos. É um Espírito repartido para todos, mas cada um anda segundo a sua própria visão, segundo a sua própria capacidade. Deus reparte as coisas assim. Então, o cidadão tremia quando falávamos de justiça. Sabe por quê? Porque ele estava em falta. Irmão, se você não pode ser uma pessoa adepta, confiante da justiça de Deus, se você não puder dizer assim, Deus faz justiça, você está fora, está em falta. Agora, o povo de Israel aqui está sim, está pedindo, vou assim imaginar, um tipo de justiça. Só que, isso aqui é onde eu queria chegar, eles não estão discernindo que essa justiça, esse julgamento, vai cair sobre eles próprios. Isso nós precisamos discernir muito bem. Eu tenho que ter consciência dos meus passos. Eu tenho que chegar diante de Deus transparente. Eu tenho que dizer, Deus, sonda-me. Sonda-me. Irmão, nós temos os nossos momentos de espiritualidade e inocência. Um dia eu acho que num momento desse de inocência meu, eu cheguei diante de Deus, abri a Bíblia e disse assim, Deus, está aqui escrito, sonda-me, vê se há em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno. Eu fechei a Bíblia e disse assim, Deus, agora eu vou fazer uma oração a Ti. Deus, sonda-me, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Deus, se eu cair, a culpa é Tua. Eu falei isso para Deus. Se eu cair, a culpa é do Senhor, porque eu estou dizendo, sonda-me e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno, porque se o Senhor me mostrar um caminho mau na minha vida, eu me converto, eu mudo, eu largo. Entende, irmão? Você tem que ser transparente, porque o mundo está aí, meu irmão, uma selva de pedra, uma selva que não é habitada por animais, não, é habitada por demônios. Não leve isso na brincadeira, não. É uma coisa muito séria. Agora, tem gente que não entende. Deus faz justiça. Tá bom, vou começar por você. Aliás, que Pedro fala que o julgamento de Deus começa onde? Pela casa de Deus. Então não adianta se iludir.
O Espírito de Deus, quando vem julgar, primeiro ele passa pelo átrio, pelo santuário. Ele passa pelo santuário, depois ele sai pelas portas e vai lá fora ajustar com todo mundo. Mas primeiro ele passa por aqui. Se eu não estou com a vida no prumo, dancei, meu irmão. Né? Aí ele diz assim, no verso 5: até quando, Senhor, será para sempre a tua ira? Arderá como fogo o teu zelo? Derrama o teu furor sobre as nações que te não conhecem e sobre os reinos que não invocam o teu nome. Olha só, derrama o teu furor sobre as nações que não te conhecem, e o teu furor sobre os reinos que não te invocam. Irmão, olha o senso, olha como a pessoa se condena a si mesmo no que fala, na oração que faz. Se eu estou dizendo, derrama a tua ira, né? A tua ira e o teu furor derrama sobre os que não te conhecem. Quanto mais essa ira e esse furor se multiplicarão pelos que o conhecem. Se o ímpio fez besteira por não conhecer a Deus, e eu fiz a mesma besteira conhecendo a Deus, quem vai receber maior juízo? Quem vai ser pisado com mais veemência? Quem vai ter menos misericórdia? Ora, todos nós não faríamos isso. Fulano, não dá 3 passos, senão tu vai cair numa cova. Aquele chão ali é falso, tu vai cair dentro do buraco. Aí tem outro do lado que não foi avisado. Os dois caminham para o mesmo lado, os dois caem na cova. A quem você vai querer estender a mão? O que você avisou ou o que você não avisou? O camarada foi avisado. O que Jesus falou? Aquele que soube da vontade do seu Senhor e não se preparou, quando o seu Senhor se manifestar, esse vai receber poucos açoites, né? Não, o que soube a vontade vai receber muitos açoites, mas aquele que não soube a vontade do seu Senhor, esse vai receber poucos açoites. Se Deus faz assim, e nós também fazemos assim. Você não fala o teu filho uma vez, não faça isso. Isso não pode ser feito por isso, por aquilo outro. Ele insiste. Na segunda vez você já não dá um tapinha. Na terceira vez você já não puxa o cinturão. E à medida que vai acontecer, você não vai castigando cada vez mais forte. Lá em casa é assim, arranca o tablet, proíbe do celular, põe num canto, vai para dentro do quarto, não vê televisão, o castigo vai aumentando. Foi repetindo o erro, o castigo vai aumentando. Daqui a pouco está isolado, que nem uma ilha. Não é assim que todos nós fazemos? Será que Deus não faz? Pois a Bíblia diz que Deus é como um pai que repreende, castiga e açoita aquele que tem por filho. Então, irmão, Deus faz justiça sim. Agora, muitas pessoas querem ver essa justiça de acordo com os seus próprios olhos, de acordo com o que a pessoa mesmo pensa. Ah, Deus não está fazendo justiça. Por quê? Não, eles pisaram em Jerusalém, eles invadiram as casas, eles mataram crianças à espada, eles fizeram horrores, dissimularam os cadáveres pelas ruas, eles arrebentaram com tudo, eles nos transformaram em escravos. Ora, mas não era digno disso? Só que as pessoas muitas vezes sabem olhar para o pecado dos outros e não conseguem enxergar os seus próprios. Irmão, a glória não é você olhar para o erro da vida dos outros, não é, isso não te leva a nada. Fulano está errado, tá, o que se alterou na sua vida? O ciclano está em perigo, tá, o que tem a ver com a sua vida? Fulano vai cair na cova, fulano morreu, fulano foi para o inferno, tá, o que isso tem a ver com a sua vida?
Agora, quando você é capaz de olhar para a sua própria vida e ver o que você tem que acertar, deixar, em que você tem que se recuperar, voltar atrás, se restaurar, aí isto é glorioso. Então, nossa questão como cristãos não é olhar erro, nem pecado na vida dos outros, é olhar na nossa própria vida. Eu não tenho nada a ver com a vida dos outros, eu tenho a ver com a minha. Então, todo dia eu entro no meu quarto e digo: Deus, sonda-me. Há em mim algum caminho mau? Eu fico ali quieto com Deus. Se o Senhor me mostrar que há em mim algum caminho mau, agora tem pessoas que não, são veementes, né? É aquela coisa assim, ó, vou mostrar para você, vou escrever até aqui, ó. Vou botar um eu aqui bem grande. Eu, né, estou certo. Eu estou correto. 1 mais 1 igual a 2. E ponto final. Tem pessoas que se acham sempre certas, se acham sempre corretas. E, irmão, o detalhe é que mesmo as pessoas, às vezes, estando certas e corretas, ainda assim vão colher a cova. Porque mesmo que você esteja certo ou errado, você não pode desprender uma atitude de acordo com o que você pensa. Porque todos os seus passos, não interessa se você está certo ou está errado, eles têm que ser passos orientados por Deus. Mas muitas pessoas, na sua própria certeza, criam suas próprias estratégias, montam os seus próprios castelos, fundamentado na sua certeza, no seu estar correto, no seu 1 mais 1 igual a 2. E esquecem de buscar a face do Senhor. Eu tenho que buscar a face do Senhor sempre, mesmo quando eu esteja, seja lá como for, correto. Porque mesmo correto, é Deus que determina que tipo de ação ou atitude eu tenho que ter. Eu sempre serei, né? Vou escrever aqui, não pode esquecer nunca, eu sempre serei servo. Se eu sou servo, eu não posso tomar atitude. Tem gente que diz por aí: não, mas eu sou homem, eu tenho que tomar uma atitude. Tá bom, o que vale mais, eu ser homem ou ser servo? Cada um que decida, né? Eu ser homem, como homem eu tomo atitudes, sim, mas como servo também. E como servo, às vezes eu tomo atitudes de homem que muita gente nem entende. Mas se foi no mover do Espírito, meu irmão, é assim que tem que ser. Eu quero saber se alguém tem alguma perguntinha, alguma colocação, alguma observação nesta hora. Fique à vontade. Não. Então, antes de nós concluirmos, passarmos para nosso intervalo, eu quero que você veja o Salmo 80. Nós vamos ler um texto aqui do verso 8, que diz assim, falando para Deus, Israel falando para Deus: trouxeste uma videira do Egito, expulsaste as nações e a plantaste. Dispuseste-lhe o terreno, ela deitou profundas raízes, encheu a terra, com a sombra dela os montes se cobriram, e com os seus sarmentos os cedros de Deus. Estendeu ela a sua ramagem até ao mar, e os seus rebentos até o rio. Por que lhe derribaste as cercas, de sorte que a vindimam todos os que passam pelo caminho? O javali da selva a devasta, e nela se repastam os animais que pupulam no campo. Ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos. Olha do céu e vê, e visita esta vinha. Protege o que a tua mão direita plantou, o sarmento que para ti fortaleceste. Está queimada, está decepada. Veja bem, o que o salmista está, a sequência aí, né, do Salmo 79 para o 80, o salmista está reconhecendo que foi Deus que trouxe a videira. O que é essa videira? Israel. Trouxe ela de onde? Do Egito.
libertação do cativeiro, plantou, ela cresceu tanto que a sombra dela chegou a cobrir os montes. Aí agora eles estão questionando: Senhor, mas tu tiraste a cerca dela e deixaste que os animais a invadam, ou seja, as nações invadam a tua herança. Aí eles clamam, né, no verso 14: ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos, olha do céu e vê, e visita esta vinha, protege o que a tua mão plantou, o sarmento que para ti fortaleceste, está queimada, está decepada. Irmão, esse clamor, eu vou escrever aqui o que ele é. Este clamor é inútil, porque você não vê nesse clamor arrependimento. O que você vê nesse clamor é apenas desejo de vingança, é ódio, mas você não vê o que Deus queria ver nesse clamor: arrependimento. Porque lá em Isaías, o exército cercou, o rei está no prumo, o povo está de acordo com o que Deus quer, obedecendo a liderança, etc, etc. Deus diz assim: não se preocupa com isso aí não. Deus está zombando, Jerusalém está zombando desse homem. Ele não vai lançar uma flecha neste lugar. 185 mil, Deus dá ordem a um anjo, durante a noite eles estão dormindo e nem vê a morte passar por eles. Um único anjo passa no arraial e fere todos quantos quis ferir. De manhã, quando eles acordaram, só tinha cadáver. Por quê? Porque estavam na vontade de Deus. Aqui o povo está clamando, estão cantando, estão, enfim. E o resultado? Não tem resultado, meu irmão. Não adianta eu pedir justiça, não adianta eu pedir a mão de Deus, quando eu não sou digno dela. Eu tenho que ser digno dela, eu tenho que ser digno de que a mão de Deus se mova, eu tenho que ser digno de que o braço de Deus se estenda, eu tenho que ser digno. Foi isso que Jesus veio fazer na terra, me fazer digno, me justificar pelo seu sangue, apagar os meus pecados, se transformar em justiça minha, para que eu possa, pelo véu da sua carne, pelo seu sangue, ter acesso ao átrio, ao santo dos santos, ao santíssimo lugar, ter acesso à face de Deus. Foi isso que Jesus Cristo veio fazer. Se eu não tenho essa confiança, se os meus pecados me acusam, se a minha alma me dilacera, se a minha mente, se o meu cérebro diz que eu estou errado, que eu estou em falta, e eu não boto a boca no pó, se eu não busco o arrependimento, se eu não restauro a minha alma e a minha confiança, o meu clamor é inútil. Irmão, Deus está falando que vai me levar diante dos poderosos da terra. E pelo que tem falado, eu entendo que em poucos dias, não sei quantos dias ficarei ausente daqui. Parece que vem aí mais uma prisão. Irmão, eu estou soltando fogos. Eu estou querendo que ela aconteça. Porque eu sei que quando estiver lá, Deus empreenderá todo o seu reino a meu favor. Porque eu olho para mim mesmo e digo: ali está um homem justo, íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. É esse o testemunho que eu mesmo dou a meu respeito, porque eu conheço a Bíblia, e quando eu coloco o prumo da palavra e coloco a minha vida, eu me vejo perfeito com ela. Você acha que um restaurador é uma coisa qualquer? Esse é o chamado de Deus na sua vida, irmão. Você também não é uma coisa qualquer. Amém? Nós vamos dar uma paradinha, depois a gente segue então, em nome de Jesus.